falar um pouquinho sobre o jogo do Grêmio e do Flamengo, como que foi a análise que eu fiz aqui, depois mandei para a galera no grupo Free, no grupo VIP também, foi 100% respeitada, já com 60 minutos de jogo já tinha sido concluída a operação. Trabalhei em cima da odd mínima de 1,50, né? Odd mínima que eu gosto de trabalhar. E foi totalmente sem agonia. Fiquei um pouco preocupado com a expulsão do Kahneman. Achei que ele poderia dar uma complicada porque o Grêmio ainda precisava de 2 escanteios. Mesmo perdendo o jogo, eu achei que o Grêmio poderia se retrair para não tomar uma surra, não tomar uma goleada e assim para o segundo jogo já totalmente derrotado, né? Acabou tomando mais um gol e tá indo com a situação bem complicada agora para o segundo jogo. Então eu acho bem difícil o Grêmio reverter esse resultado, eu acho bem difícil mesmo. Acho que teremos poucas oportunidades de trabalhar nesse jogo na próxima operação entre Flamengo e Grêmio. Para a próxima operação de Copa do Brasil, o jogo filezaço é São Paulo e Corinthians no Morumbi, onde vai estar 1-0 pro Corinthians já, e o São Paulo vai correr atrás do resultado desde o início da partida. Então isso para mim é uma grande oportunidade. Agora, o que tem mais para comentar aqui sobre amistosos. Ontem eu realizei uma operação ridícula na Inter de Milão. Eu acreditei que no momento do segundo tempo, onde a Inter de Milão trocou todos os jogadores, trocou todos os titulares pelos reservas, e o Al Nassr também trocou todos, onde ficou reserva contra reserva, eu enxerguei ali uma grande oportunidade dos jogadores da Inter de Milão procurarem o seu espaço, mostrarem serviço, né? Porque é difícil todos entrarem em todas as partidas. Então era realmente uma grande oportunidade para a reservada aí da Inter de Milão mostrar serviço, e não foi o que fizeram. O jogo, no momento da substituição, virou uma bosta, ficou muito, muito, muito ruim. Uma operação que talvez eu fizesse de novo, talvez eu faria de novo se eu tivesse a mesma oportunidade hoje, de ver reservas de um time gigante, ser finalista de Champions League contra reservas de um time da Arábia. Talvez eu faria. Eu acredito que seja uma grande oportunidade de mostrar serviço. Mas ontem não foi o que eles fizeram. Eles afrouxaram, deixaram o jogo terminar. É muito ruim quando isso acontece, né? E a grade está bem fraca por conta desses amistosos que acabam confundindo a gente. A gente vê na bet aqui, putz, Manchester e Real Madrid, Juventus e Milan. Só jogos aparentemente muito bons, né? Mas se fossem num cenário normal. Então, para hoje, o que eu vejo de interessante no mercado é Corinthians e Grêmio Sub-20. Eu gosto muito de trabalhar. Quem for começar a me acompanhar aqui vai ver que eu adoro trabalhar em jogo do Sub-20. Não sei se é por conta da minha história dentro do futebol, onde o Sub-20 foi a categoria que eu mais joguei. Então eu joguei Sub-15, Sub-17 e 3 anos de Sub-20. Eu trabalhei como coordenador de base do Ituano. E o Sub-20 foi uma categoria que eu enxergava muito potencial, né? Não no time do Ituano em si, no Sub-20, mas eu enxergava muito potencial na partida, porque os meninos estão a um passo de atingir o objetivo deles, que é virar profissional. E muitas das vezes eles já estão treinando com os profissionais no elenco e descem para jogar jogos importantes do Sub-20. Então eu fico muito atento a essas oportunidades do Sub-20, porque eu consigo entender um pouco do que passa tanto na cabeça do jogador quanto nos bastidores de um jogo de uma equipe Sub-20. Exemplo, esse que vai ter do Corinthians e Grêmio. Eu acho um jogo interessante para se trabalhar no ao vivo, porém é um jogo muito equilibrado. O Corinthians é uma equipe gigante, o Grêmio também é uma equipe gigante, então não há uma diferença. Assim como acontece no Campeonato Paulista Sub-20. Você pega aí uma rodada que vai jogar o Palmeiras contra, não é desmerecendo, tá, nenhum time, mas Palmeiras contra o Mauá, o Santos contra o Jabaquara, o São Paulo contra o Capivariano e o Corinthians contra o
Tanabe. Tanabe é até um bom time, né? Tem alguns times na base que são muito bons. Mas estou dando exemplos de times, dos principais times de São Paulo contra times desconhecidos. A sensação que eu tinha quando eu jogava um jogo de sub-20, ou de categoria de base em si, é que o time grande já chegava ganhando de 1-0. E quem jogou futebol talvez entenda o que eu estou falando. Cara, a situação era assim, eu jogava no sub-15 no Osasco, a gente chegava no jogo de van. Então descia 20 moleques de dentro de uma van para jogar. Por outro lado chegava o São Paulo. Chegava naquele puta ônibus desenhado, símbolo do São Paulo, os caramba. A gente chegava cada um com a nossa roupa. Eu com meu moletom, com a minha mochila de costas, com a chuteira dentro. O outro cara com a bermudona, tudo largado, de chinelo. Aí descia do ônibus do São Paulo. Todo mundo agasalhado, todo mundo uniformizado. Os caras com uma mochila gigante do São Paulo. O roupeiro dos caras com aquelas caixas prateadas carregando todas as chuteiras, enquanto a gente chegava com o menino carregando chuteira no meio dos dedos, assim, ó. Então, assim, já começava perdendo, porque a estrutura do time grande era algo que impressionava, né? Então você já começava um pouco derrotado. Ia fazer o aquecimento e a gente tinha um preparador físico. O São Paulo tinha 3 preparadores físicos, tinha preparador de goleiro, tinha tudo. E nosso time não tinha nada, todo mundo aquecia junto, só aquecer mesmo para começar o jogo. E os caras não, eles faziam exercício de toque de bola, de etc. E a gente pulando por cima de cone, né? Então, assim, a diferença do time grande pro time pequeno em estrutura é gigante. É lógico que depois que a bola rola, tudo pode acontecer. Eu ganhei algumas vezes, nesse cenário eu ganhei de time grande, eu cheguei a empatar com o São Paulo, ganhei do Corinthians também na base, mesmo tendo esse sentimento. Só que na maioria das vezes eu perdi. Então, assim, se eu joguei 20 jogos contra time grande e ganhei 3, é sinal que o que passa pela minha cabeça hoje é um cenário que acontece, né? Que é assertivo. Você pega aí num campeonato sub-20 os 20 jogos do Corinthians contra os times menores, o Corinthians vai ganhar 15, vai ganhar 16. Então, mas a cotação é muito baixa. Concordo também. Se você for pegar uma vitória seca do Corinthians, vai estar pagando 1,20, 1,25 contra um time pequeno. Mas aí vale muito a pena você dar uma mesclada, olhar contra quem que o Santos vai jogar, contra quem que o São Paulo vai jogar, contra quem que o Desportivo Brasil vai jogar, que é um time forte na base, contra quem que Mirassol. Então dá para dar uma avaliada no Campeonato Paulista Sub-20, uma filtrada boa e pegar grandes oportunidades fazendo duplas, triplas. Eu tenho muitos exemplos de pegar operações assim. Quem tá no meu grupo sabe, a gente tá triste nesse mês de julho porque o Campeonato Paulista Sub-20 tá de férias. Mas por um momento ali, cara, em maio e junho, o Paulista Sub-20 foi o nosso carro-chefe. A galera ficava esperando mandar a operação do Paulista Sub-20. A gente pegou odd 1,90, odd 2,30, odd 4, odd 5 e fazendo operações múltiplas. Agora o campeonato tá na segunda fase, mas eu sigo acompanhando porque ainda assim tem time que se classificou com o pé nas costas e tem time que se classificou na Bacia das Almas. Então essa diferença de estrutura do time grande para o time pequeno na base influencia e muito. Além da pressão, né? O menino vai jogar contra o time pequeno, ele joga tranquilo. Ele tem a obrigação de ganhar. Mas ele sabe que esse resultado vem naturalmente. Agora, o menino que joga no time pequeno, para ele ganhar o jogo, ele vai ter que correr muito. E muitas das vezes ele sabe que é a oportunidade da vida dele. Ele fala, putz, se eu for visto aqui pelo São Paulo, e se o São Paulo me leva para jogar lá, e se o Santos me leva para jogar lá. Então o moleque já se coloca uma pressão que ajuda no rendimento ruim dele. Porque às vezes a cabeça dele não está preparada para estar lá no São Paulo, para estar lá no Santos. Mas ele quer muito aquilo. Ele acaba se colocando numa situação onde ele se afeta, né? O rendimento dele é afetado. Assisti um jogo do Santos de Jabaquara esses dias aqui, que a gente estava na operação. Fiz uma operação Santos vence, vitória seca. Desportivo Brasil vence, vitória seca. Itanabe vence, vitória seca também. Não, Ibrachina é outro time que
é muito forte no Campeonato Paulista Sub-20. Eu fiz uma operação para os 3 vencerem, deu odd 2. O Ibrachina ganhou de 3-1, o Desportivo Brasil ganhou de 3-0 e o Santos, pagando 1,16, ganhou de 16-0. Sim, 16-0 não é um resultado que você vê normalmente, mas explica-se muito isso que eu estou querendo dizer, da diferença entre o time grande e o time pequeno. Então, quem me acompanha aqui vai ouvir eu falar muito sobre o Paulista Sub-20. Vai me ouvir falar bastante. A galera entra aqui nos vídeos, talvez procurando o que ele vai falar da Copa do Brasil, o que ele vai falar do Brasileirão. E durante a semana eu vou falar bastante sobre o Paulista Sub-20. É um torneio que faz parte da minha rotina como investidor esportivo, tá? Então, quem me segue aí sabe, e quem vai começar a me seguir, quem vai começar a fazer parte dos meus canais, vai ver que eu gosto bastante de enxergar valor nesses jogos, de procurar o valor nesses jogos, né? Então vamos lá, para o Corinthians e Grêmio Sub-20, deixa eu pesquisar aqui. Eu deixo tudo, eu começo a pesquisar na hora mesmo, porque deixar algo preparado para falar também não vai muito do meu perfil. Eu não gosto de ensaiar o que eu vou falar, eu não gosto de deixar a tela pronta. A tela tá aqui do jeito que eu estava fazendo minhas operações em FIFA, agora há pouco. E mudei para gravação e vou encontrar aqui, junto com vocês, o valor no mercado. Então hoje tem Corinthians e Grêmio, Sub-20, tem poucos mercados. Esse é o ruim do campeonato Sub-20 também, é o ponto negativo. Tem poucos mercados, então pré-jogo a gente tem mercado de odd asiática, gols e primeiro e segundo tempo. Então os gols já estão restritos ali em 2.5. Vamos lá. Corinthians e Grêmio Sub-20. Eu não gosto muito de olhar para campeonato Sub-20 o histórico da partida entre os dois times, tá? Por quê? Quando se trata de Sub-20, eu não posso olhar como que foi o Corinthians e Grêmio do Sub-20 do ano passado. Caramba, o moleque do Sub-20 do ano passado tá jogando no profissional esse ano já. Ele não tá mais lá. Então não dá pra gente se basear no histórico entre as equipes. Para avaliar um Sub-20, você tem que estudar o histórico do time nessa temporada. Então, olhar como que estão sendo os jogos do Corinthians contra todos os outros times nessa temporada. E aí você toma uma base do Grêmio. Vamos supor, o Corinthians aqui, dos últimos 10 jogos em casa, venceu 9, empatou 1. Empatou contra o Água Santa, mas venceu todas. Só que desses jogos aqui que tem do Corinthians, dos últimos 10, somente o jogo contra Botafogo, acredito que possa estar no nível do Grêmio, o América Mineiro e o Bragantino. Então, o resto foi União Suzano, São Caetano, União Mogi. Eu acho que eles estão um nível abaixo do Grêmio. Já o Grêmio jogou contra os times lá do Sub-20 gaúcho. Ganhou aí das últimas 10, perdeu 2, empatou 1 e ganhou o resto. Mas jogou contra o Fortaleza fora de casa e ganhou. Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Atlético Paranaense. Não, do Atlético Paranaense foi na Copa São Paulo, já não considera. Ganhou do Bahia. Então, assim, é um time bom também, é um time qualificado. Mas, pelo histórico, Corinthians hoje está melhor. Corinthians é o segundo colocado da chave, hoje é Campeonato Brasileiro Sub-20. Corinthians é o segundo colocado da chave, ficando atrás apenas do Flamengo. E a chave do Grêmio, o Grêmio terminou ali em terceiro colocado. Tá em terceiro, né? Então, hoje já é mais fase de mata-mata. O Grêmio se classificou em terceiro, joga contra o Corinthians, que está em segundo. O Palmeiras já ganhou, eliminou o Botafogo. E o primeiro jogo das quartas de final foi 2-1 pro Corinthians. Então, aí a gente já tem uma desvantagem. É por isso que é sempre bom dar uma olhada na Bet, ou num site de análise, porque que nem na Bet não estava escrito que esse daqui era o segundo jogo, tá? Isso é muito... Cara, é crucial essa informação. E a Bet, ela quer tomar nosso dinheiro, ela não vai dar também todas as informações de mão beijada pra gente, não deixar ali na tela escancarado. Gente, é o segundo jogo, hein? Cuidado, não apostem. Então, no site de análise mostra pra mim aqui que é o segundo jogo. Essa é uma informação crucial. O Corinthians já tá ganhando de 2-1. E o Corinthians
ele tá na partida como favorito, tá pagando 2 pro Corinthians vencer hoje. Tá pagando 3 pro Grêmio e 3,50 pro empate. Então pode ser que tenha matado um pouco do valor da partida essa informação. Por quê? Porque matou, já tá 1-0 pro time favorito. Se o time segura o jogo... Ah, mas então vamos de dupla hipótese. Não é assim que funciona. Tá? Valor de mercado é quando você enxerga o valor desde o início. E o principal valor no mercado, por mais que eu trabalhe em gols, que eu trabalhe em escanteios e cartões, onde eu mais busco valor no mercado para poder complementar a minha operação é na vitória do time da casa. Quando eu vejo uma oportunidade de muito valor na vitória do time da casa, aí eu faço o complemento da minha operação, sem às vezes colocar a vitória, mas eu coloco o gol, eu jogo toda a tendência em cima do time que tá ali para ganhar. Então, assim, realidade, como eu faço a minha análise, não compensa puxar esse jogo pré-live. Talvez no ao vivo compense se o Grêmio começar com 1-0, se o Grêmio fizer um gol logo de cara, aí temos um confronto, temos uma operação encaminhando. Mas pré-live, essa informação matou o que eu queria estudar, que eu queria mostrar pra galera. Então vamos ver mais o que tem hoje de valor de mercado. Se eu procurar aqui na análise compacta dentro da plataforma que eu uso, eu consigo fazer um filtro dos jogos que casa vence tem maior probabilidade. Então segue os amistosos dominando, porque tem jogos de times bons contra times ruins pra caramba. Mas amistoso é amistoso, eu não vou falar sobre isso mais. Amistoso reinando. Se eu colocar over 1,5, amistoso vai reinar também. Então tá difícil de encontrar os jogos na análise compacta aqui. Lá. Os jogos estão sendo respeitados, que isso eu já dei uma olhada hoje cedo só para saber se o mercado estava sendo correspondido. E tá. Ontem o mercado não foi muito correspondido. Tivemos uns empates aí meio nada a ver, cara. Vamos ver o Brasileirão. Já falar um pouco sobre a rodada que vem agora esse final de semana. Temos aí Brasileirão Série A. Temos Atlético Paranaense e Cruzeiro. Temos Fluminense e Santos, Inter e Cuiabá, Corinthians e Vasco, Fortaleza e Bragantino e Atlético Mineiro e Flamengo. Amanhã. Domingo temos São Paulo e Bahia, América Mineiro e Palmeiras, Botafogo e Coritiba, Goiás e Grêmio. E acaba a rodada. Então, não tem na segunda-feira dessa vez? Não, só até domingo. Então temos aí todos esses jogos para serem estudados no final de semana, para serem trabalhados e lapidados, né? Jogos de valor, ao meu ver, pelas cotações aqui. Fluminense e Santos. Só de bater o olho na cotação, eu sempre dou uma olhada no valor que ele está na bet e depois eu vou caçar a análise daquela partida. Então, Fluminense e Santos, eu já enxergo como uma partida de valor, pela má fase que o Santos vem vivendo e o Fluminense tentando ali se recuperar. Joga em casa. Outro jogo de valor que eu enxerguei aqui foi... Cadê? Sumiu? Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians e Vasco em Itaquera, pagando 1,83 pro Corinthians. Beijo valor, hein? Agora domingo, aquele jogo das 11 da manhã, provavelmente, eu não sei como vai estar o tempo, mas todo dia esse horário tá esse sol do caramba aqui, que tá até ruim de gravar. Então se tivesse sol no domingo, é um jogo ruim de jogar, tá? É um jogo ruim. Jogar 11 horas da manhã, porque o segundo tempo começa exatamente meio-dia e aquele sol fervendo na cabeça. E aí joga contra o Bahia. Bahia não vem bem, não vem fazendo um bom campeonato. E o São Paulo tá pagando aí 1,60. E por último, o jogo que tem mais valor pra mim na rodada, esse é o jogo de maior valor, Botafogo e Curitiba. Por quê? Tá? Botafogo e Coritiba estão opostos na tabela. Então o Botafogo vem fazendo uma grande campanha.
Vou pesquisar aqui Botafogo. Botafogo vem fazendo uma campanha assim já. Eu não lembro de ter visto uma campanha dessa no Brasileirão. O time tá com o Gabrielzão do dupla aposta, tá ficando milionário com o Botafogo só, cara. Começou a brincadeira lá e tá arrebentando. Mas, porra, o Botafogo tá jogando o fino da bola. Eu achei que eu nunca ia falar isso, cara, mas o Botafogo tá jogando o fino da bola. É um dos únicos times do Brasileirão que dá gosto de assistir o jogo, cara. Jogadores desconhecidos jogando pra caramba, tudo dando certo, o cara tenta dar chaleira, calcanhar, tudo funciona, tudo dá certo pros caras. E eles estão aproveitando essa boa fase. Eles colocaram na cabeça deles que eles vão ser campeões. Então, dificilmente alguém vai tirar esse título do Botafogo. Já o Coritiba, antepenúltimo colocado, com 11 pontos, apenas 2 vitórias em 2 jogos e joga fora de casa contra o Botafogo. O Botafogo joga em casa. A Bet está pagando inicialmente, aqui, a Bet está pagando 1,55 na vitória do Botafogo. Então, tem valor. Essa operação simples, ela já tem valor por si só. Mas dá para fazer um complemento, estruturar uma operação. Porque a média do Botafogo de gols por partida é de 1,70 contra 2,40 sofrido pelo Coritiba. Então, talvez um over 1,5 para o Botafogo seja uma vantagem também. Em casa, o Botafogo só não fez 2 gols no Brasileirão contra o Fluminense no dia 20 de maio, que ganhou de 1-0. E só. O resto, o Botafogo fez 2 gols em todos os jogos no Engenhão. Então isso é bom estar atento. Fora os escanteios, que o Botafogo tem uma média de 5 contra 6,30 sofridos pelo Coritiba na partida. Primeiro tempo 2,20 para o Botafogo. Segundo tempo 2,90. Então dá para trabalhar ali também com escanteios. Agora os cartões, média muito alta para essa partida. 2,40 para o lado do Botafogo contra 4,50 para o lado do Coritiba. Então, Brasileirão, dá para fazer uma operação. Eu vou simular aqui e depois eu vou mandar no grupo gratuito para quem quiser acompanhar e ver essa operação lá. Mas essa vai ser a minha principal operação. Vamos lá. Então, vitória do Botafogo. Vamos tentar chegar numa odd 2,50 aí. Vitória do Botafogo com... Vou tirar gols, vou deixar só como vitória. Escanteios para o Botafogo no primeiro tempo, mais de 0. No segundo tempo, mais de 0 também. Já foi para odd 1,66. Cartões na partida, para ambos receberem 1,83, para ambos receberem 1. E no segundo tempo, eu vou colocar aqui um cartão para o Coritiba. Ela fica odd 2. Então minha operação fica com 5 ações. Vitória do Botafogo, escanteio no primeiro e no segundo tempo, pelo menos 1 pro Botafogo. Ambos os times recebem um cartão na partida e o Coritiba recebe um cartão no segundo tempo. Por quê? Na hora que eu olhei aqui na minha análise, o Coritiba tem uma média de tomar 2,7 cartões por segundo tempo. Então já tem esse histórico de no segundo tempo tentar talvez segurar um resultado mínimo ali, tentar fazer alguma coisa, mas toma esse cartão. Então chega numa odd 2 com essa operação, realizando ela hoje. Como eu vou realizar ela só no domingo, essa cotação provavelmente já vai ter alterado. Talvez ela esteja menor, mas eu prefiro trabalhar com a cotação do dia, porque as coisas podem acontecer em 2 dias aí. Então eu prefiro trabalhar sempre no dia do jogo, eu não gosto de trabalhar dias antes. Então vamos lá para mais um aqui de Brasileirão que tenha valor. Qual que era de amanhã? Fluminense e Santos. Fluminense, Santos e Corinthians e Vasco. Mas amanhã também eu vou gravar, vou falar sobre as partidas no dia também. Dá pra fazer de repente até um binguinho aí com esse Brasileirão. Vitória do Fluminense
vitória do Corinthians, vitória do São Paulo e vitória do Botafogo. Fica uma odd 7. E aí, quem vai? Será? Vou soltar, hein? Vou soltar esse bingo aqui hoje à noite pra galera. Odd 7. Fazer aí com uma gordurinha pra ver se dá uma subida na banca. Então é isso. Pro Brasileirão temos esses jogos de valor. Amanhã eu vou falar um pouco mais também sobre o Corinthians e Fluminense. Depois eu vou voltar a falar sobre o Botafogo. E também sobre o jogo do São Paulo. Então fiz uma demonstração de como que eu faço para analisar o valor na partida, de como que eu estruturo uma operação minha. Usei de exemplo o jogo do Botafogo e provavelmente é isso mesmo que eu vou fazer. E agora é esperar as partidas no ao vivo. O que mais temos hoje? Cortei aqui com o Corinthians e Grêmio. Mas vamos lá. Bélgica, primeira divisão. Tem jogo do Anderlecht. Ó, tem uma opção nova aqui. Estranho. Mudou a bet. Agora resolveu mudar. Criar aposta personalizada. Anderlecht, um dos principais times da Bélgica, joga hoje fora de casa e tá como zebra. Lask, Linz e Rapid Viena é o tipo de jogo que a cara do camisa 10 mandar pra gente. É a cara. Eu vejo os times com esse nome aqui, ó, batata. Ontem, camisa 10 mandou um jogo do Áustria Viena. Não sei se é assim que pronuncia o nome do time. Cara, que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. Pagou tudo. Pagou escanteio, 2 no escanteios, pagou gol, pagou tudo. E essa é a importância de ter também uma ferramenta como o camisa 10, que é um facilitador, né? Eu não vou assistir jogo da Áustria, nem da Noruega. Vou assistir jogos do Brasileirão, da Champions League, da Premier League, jogos bons de assistir. Tava assistindo aí o Grêmio e Flamengo também na quarta-feira. O camisa 10 notificou o jogo do Copa Fares Lopes, jogo de um time chamado Calcaia. Pagou zoião, um gol de novo, cara. Pagou 2 escanteios com gol. Assim, a gente tava assistindo um jogo maravilhoso do Flamengo e Grêmio, só que a oportunidade de ganhar dinheiro mesmo tava em outra partida que ninguém tava assistindo. Por isso é importante a ferramenta. Então quem quiser saber um pouco mais sobre o camisa 10, chama no suporte que vai estar aqui nos comentários, que eu explico um pouco mais. Mas é importante ter um auxílio, ter um facilitador ali do seu lado para encontrar jogos que você não vai estar assistindo. E o que mais tem para hoje, para finalizar? Não ficar muito maçante. Próximas 12 horas. Sempre importante. Bet, abriu a bet, futebol, próximas 12 horas. Você consegue. Série B hoje. O problema da Série B, cara, é que como eu gosto de trabalhar com gols, os jogos são retraídos. Então tem Ceará e Ituano, Sport Recife e CRB, que não tem uma expectativa alta de gols. Mas os dois mandantes estão como super favoritos aí, pagando 1,70 para o Ceará contra 3,40 para o empate e 5,75 para o Ituano. Sport Recife 1,61 contra 3,75 e 6 para o CRB. Vamos ver. Copa Paulista, São Caetano e Portuguesa. Nossa, balanceamento muito alto nesse jogo, hein, do São Caetano. Balanceamento é você dividir o valor da odd da zebra pela odd do favorito. E aí você consegue tirar o balanceamento da partida. Quanto maior for esse número, maior a superioridade do time favorito. Informação relevante, hein? Todo mundo sabe disso daí. Aí temos aqui Taça da Liga de Portugal, jogo equilibrado. Alemanha, Bundesliga, jogo equilibrado também. Argentina, vamos ver a Argentina. Campeonato under demais da conta. Mas tem um clássico aqui em River Plate e Racing. Pagando 1,50 para o River Plate. Pode ser uma boa oportunidade, talvez eu vou mandar essa daqui no free. Eu vou fechar o vídeo com essa análise aqui. River Plate e Racing.
River Plate e Racing. Que jogo, cara. Superliga Argentina. River Plate é o primeiro colocado, Racing é o 13º. Nossa, tá pagando muito pro Racing ganhar. O que será que aconteceu? River Plate em casa, dos últimos 10 jogos perdeu só o último. E o Racing fora, agora tá explicado o porquê da cotação tão alta pro Racing. Retrospecto fora de casa horrível. Últimos 10 jogos ganhou apenas 2. E um deles foi pela Libertadores ainda. Então no Campeonato Argentino ganhou só um. Ganhou do Colón de 4-0. E como que é esse Colón? Nossa, 24º da Liga. Então praticamente não conta. Já o River Plate perdeu em casa do Talleres Córdoba, que é o segundo colocado. Então perdeu um jogo equilibrado, um jogo parelho ali. Vamos para a média de gols. River Plate 1,80 contra 1,20 para o lado do Racing. E escanteios. Escanteios 5,70 para o River, 3,90 só para o Racing, o time que é contra os escanteios. Então já fica atento, estou dando essa informação. O Racing é um time contra escanteio, um time que tem a média de quase 4 escanteios só por partida durante 90 minutos. Tem que ficar esperto com eles. Os caras não jogam muito pela linha de fundo, não é característica conseguir escanteios. Então, caso faça a operação, não faça escanteios para o Racing. Segundo tempo do Racing totalmente retraído, média de 1,90 escanteio só. O jogo hoje é pro River. Quem trabalha na Betano, vou abrir aqui os cartões. Árbitro Telo Figueroa, 4,20, média por partida. River Plate 2,10 contra 2,80 do Racing. Média total 4,80 contra 5,30. Então uma média muito alta para cartão. Lógico que o Campeonato Argentino paga uma merreca de cartão, mas de repente para completar uma operação sua estruturada, você que trabalha na Betano, consegue. Eu vou fazer hoje vitória do River, vou complementar com escanteios para o River também. Ou vitória do River ou gol do River, vou ver o que se encaixa mais dentro da cotação que eu estou procurando. E eu vou mandar essa no grupo gratuito hoje à noite. Então, sim, eu encerro o vídeo de hoje. Amanhã volto aqui falando sobre essa operação do River, como ela desenvolveu, como que ela foi enviada. E falando também sobre a rodada do Brasileirão. Temos aí o Fluminense e Santos, temos o Corinthians também, e Vasco. Tem bastante coisa para falar. Um grande abraço, até amanhã. Toma, toma, toma. Quatro paredes.